Ao fim de cada livro do Brandon Sanderson, nós temos uma parte que ele explica algumas coisas que contém no livro. Então, eu vou colocar um vídeo que eu vou ler essa parte. Ela pode ser lida em qualquer momento. Os termos que são usados já nos primeiros capítulos são explicados nesse final. Então eu já vou ler para que vocês até entendam melhor as coisas que estão sendo faladas durante o livro, tá? Vou iniciar. As 10 essências e suas associações históricas. Número 1, Gés. Gema, safira. Essência, zéfiro. Foco corporal, inspiração. Segunda linha. Número 2, Nan. Gema, quartzo fumê. Essência, vapor. Foco corporal, expiração. Linha 3, número 3, Shash, com C. Gema, rubi. Essência, faísca. Foco corporal, a alma. Número 4, Vev. Gema, diamante. Essência, brilho. Foco corporal, os olhos. Número 5, Palá. Gema esmeralda. Essência, polpa. Foco corporal, o cabelo. Número 6, Shash com S. Gema granada. Essência sangue. Foco corporal, o sangue. Número 7, Betab. Gema zircão. Essência sebo. Foco corporal, óleo. Número 9, Cac. Número 8, desculpa. Número 8, Cac. Gema ametista. Essência folha. Foco corporal, as unhas. Número 9, Tanat. Gema topázio. Essência astrágalo. Foco corporal, o osso. Número 10, Ixi. Gema heliodoro. Essência tendão. Foco corporal, carne. Número 1. Essa é uma nova tabela, tá? Vai começar uma nova tabela. Número 1, Gés. Propriedades de transmutação. Gás translúcido e ar. Atributos divinos primários e secundários. Proteção e liderança. Número 2, Nan. Propriedade de transmutação. Gás opaco, fumaça, névoa. Atributos divinos primários e secundários. Justo, confiante. Número 3, Shash, com C. Propriedades de transmutação, fogo. Atributos divinos primários e secundários, bravo e obediente. Número 4, Vev. Propriedades de transmutação, quartzo, vidro e cristal. Atributos divinos primários e secundários, amoroso e curador. Número 5, Palá. Propriedades de transmutação, madeira e plantas. Atributos divinos primários e secundários, erudito, generoso. Número 6, Shash, com S. Propriedades de transmutação, sangue, todos os líquidos não oleosos. E atributos divinos primários e secundários,
criativo e honesto. Número 7, Betab. Propriedades de transmutação, todos os tipos de óleo. Atributos divinos e primários secundários. Sábio, cuidadoso. Número 8, CAC. Propriedades de transmutação, metal. Atributos divinos primários e secundários, resoluto e construtor. Número 9, Tanat. Propriedades de transmutação, rocha e pedra. Atributos divinos primários e secundários, confiável e engenhoso. Número 10, Ishi. Propriedades de transmutação, carne e músculo. Atributos divinos primários e secundários, pio e orientador. A lista acima é uma coleção imperfeita do simbolismo Vorim tradicional, associado às 10 essências. Quando reunidas, elas formam o olho duplo do Todo-Poderoso. Um olho com 2 pupilas, representando a criação das plantas e das criaturas. Essa também é a base para a forma de ampulheta que frequentemente é associada aos cavaleiros radiantes. Os eruditos antigos também colocavam as 10 ordens de cavaleiros radiantes nessa lista, junto com os próprios arautos, que possuem individualmente associações clássicas com um dos números e essências. Não sei ainda ao certo como os 10 níveis de esvaziamento ou sua prima, a antiga magia, cabem nesse paradigma, se é que cabem. Minha pesquisa sugere que, de fato, deveria haver outra série de habilidades que é ainda mais esotérica que os esvaziamentos. Talvez a antiga magia se encaixe nela, embora eu esteja começando a suspeitar de que seja algo inteiramente diferente. Sobre a criação dos fabriais. 5 grupos de fabriais foram descobertos até agora. Os métodos de sua criação são cuidadosamente guardados pela comunidade artefabriana, mas parecem ser o trabalho de cientistas dedicados, em oposição às manipulações de fluxos outrora realizadas pelos cavaleiros radiantes. Fabriais de alteração. Aumentadores. Esses fabriais são feitos para aprimorar alguma coisa. Eles podem criar calor, dor ou até mesmo um vento suave, por exemplo. São energizados, como todos os fabriais, por luz das tempestades. Parecem trabalhar melhor com forças emocionais, emoções ou sensações. Os ditos semifractais de Jacques são criados com esse tipo de fabrial, conectado a uma folha de metal, aprimorando sua durabilidade. Já vi fabriais desse tipo usando vários tipos de gema. Imagino que qualquer uma das 10 gemas polares funcione. Diminuidores. Esses são fabriais que fazem o oposto dos aumentadores e geralmente parecem cair sob as mesmas restrições que seus primos. Os artefabrianos que me confidenciaram essas informações acreditam que seja possível fazer fabriais até melhores do que os que foram criados até agora, particularmente em relação a aumentadores e diminuidores. Fabriais emparelhados. Siameses. Ao infundir um rubi e usar uma metodologia que não me foi revelada, embora eu tenha minhas suspeitas, é possível criar um par de gemas emparelhadas. O processo exige a divisão do rubi original. As 2 metades, então, vão criar reações paralelas através de uma distância.
telepenas são uma das formas mais comuns desse tipo de fabrial. A conservação de força é mantida, por exemplo, se alguém estiver conectado a uma pedra pesada. Vai ser necessária a mesma força para levantar o fabrial emparelhado que seria para levantar a pedra em si. Parece haver algum tipo de processo usado durante a criação do fabrial que influencia a qual distância as metades podem estar e ainda funcionar. Inversores. Usar uma ametista em vez de um rubi também cria metades siamesas de uma gema, mas essas duas trabalham criando reações opostas. Levante uma e a outra será pressionada para baixo, por exemplo. Esses fabriais acabaram de ser descobertos e já estão conjecturando suas possíveis serventias. Parece haver algumas limitações inesperadas para essa forma de fabrial, embora eu não tenha sido capaz de descobrir quais são. Fabriais de alarme. Só há um tipo de fabrial nesse conjunto, informalmente conhecido como alertador. Um alertador pode avisar alguém de um objeto, um sentimento ou um fenômeno próximo. Esses fabriais usam uma gema de Heliodoro como seu foco. Eu não sei se esse é o único tipo de gema que funciona, ou se há algum outro motivo para o uso do Heliodoro. No caso desse tipo de fabrial, a quantidade de luz das tempestades que se pode infundir nele afeta seu alcance. Dessa forma, o tamanho de gema utilizada é muito importante. Corredor dos ventos e projeções. Relatos sobre as estranhas habilidades do assassino de branco me levaram a algumas fontes de informação que acredito são geralmente desconhecidas. Os corredores dos ventos eram uma ordem de cavaleiros radiantes e eles usavam dois tipos primários de manipulação de fluxos. Os efeitos dessas manipulações eram conhecidos coloquialmente entre os membros da ordem, como as 3 projeções. Projeção básica, mudança gravitacional. Esse tipo de projeção era uma das projeções mais comuns usadas na ordem, embora não fosse a mais fácil. Essa distinção pertence à projeção plena abaixo. Uma projeção básica envolvia revogar o vínculo gravitacional espiritual de um ser ou objeto com o planeta abaixo, em vez disso ligando temporariamente esse ser ou objeto a um objeto ou direção diferente. Efetivamente, isso cria uma mudança na força gravitacional, torcendo as energias do próprio planeta. Uma projeção básica permitia que um corredor dos ventos corresse pelas paredes, fizesse objetos ou pessoas saírem voando ou criasse efeitos similares. Usos avançados desse tipo de projeção permitiam que um corredor dos ventos se tornasse mais leve ao projetar parte da sua massa para cima. Matematicamente, projetar 1/4 da massa do indivíduo para cima diminuiria pela metade o peso efetivo de uma pessoa. Projetar metade da massa de um indivíduo para cima criaria ausência de peso. Múltiplas projeções básicas também podem puxar um objeto ou o corpo de uma pessoa para baixo, no dobro, triplo ou outros múltiplos do seu peso. Projeção plena, juntar objetos. Uma projeção plena pode parecer muito similar a uma projeção básica, mas elas funcionam a partir de princípios muito diferentes. Enquanto um tem a ver com a gravitação, a outra tem a ver com a força, ou fluxo, como os radiantes chamavam, da adesão.
juntar objetos como se fossem um só, acredito que esse fluxo possa ter algo a ver com a pressão atmosférica. Para criar uma projeção plena, um corredor de ventos infundia um objeto com luz das tempestades, então pressionava outro objeto nele. Os dois objetos eram conectados com um vínculo extremamente poderoso, quase impossível de ser quebrado. Na verdade, a maioria dos materiais se quebrava antes do vínculo. Projeção reversa: dar a um objeto atração gravitacional. Acredito que essa possa ser, na verdade, uma versão especializada da projeção básica. Esse tipo de projeção requer a menor quantidade de luz das tempestades de qualquer das 3 projeções. O corredor dos ventos infundia algo, dava um comando mental e criava uma atração ao objeto que puxava outros objetos na sua direção. No seu âmago, essa projeção cria uma bolha ao redor do objeto, que imita seu vínculo espiritual com o chão abaixo. Assim, era muito mais difícil para a projeção afetar objetos tocando o chão, onde seu vínculo com o planeta é mais forte. Objetos caindo ou voando são os mais fáceis de influenciar. Outros objetos podem ser afetados, mas requerem luz das tempestades e habilidade mais substanciais.